E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Acho que vocês já devem ter percebido onde eu estou. Num lugar que era improvável sair. Eu lembro que eu gravei uma história aqui, conversando com vocês, sobre a minha vinda pra cá. E aí, foi o que tudo aconteceu. Como vocês sabem, eu tive complicações no meu parto e eu quero contar esse testemunho para vocês. E nada melhor do que trazer um pouquinho vocês para aqui, para vocês entenderem tudo que eu passei. Não foi fácil, foi momentos de desespero para minha família, confesso que não para mim, porque infelizmente ou felizmente eu não participei, porque eu estava totalmente em coma. Então eu não tinha noção do que estava acontecendo aqui do lado de fora. O quanto Deus tinha unido tantas pessoas para levantar um clamor em prol da minha vida. E através dessas pessoas, de antemão, eu já quero agradecer a todas que impulsionaram o coração de Deus para que me desse a vida novamente. E eu louvo a Deus por isso e agradeço a cada um de vocês que aí oraram por mim, tiraram um tempinho do seu dia, do seu momento para interceder pela minha vida. Eu vou estar contando um pouquinho do que aconteceu nesse dia, que era um dia tão importante para mim, para minha família, que era a vinda do Israel. Israel tão esperado, tão sonhado. E infelizmente, tudo que era improvável acontecer, aconteceu. E é isso, meu povo. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de imagens do que aconteceu, de todo o reflexo que a gente passou. Não eu, porque infelizmente eu não pude ter noção de nada disso, mas que a minha família passou. Inclusive, vir aqui traz um transtorno muito grande para minha família, inclusive para a minha filha, o meu esposo, que quando entraram aqui nesse momento sentiram uma sensação muito ruim. Mas eu louvo a Deus, porque assim como Ele fez na minha vida, eu quero dizer que vai fazer na sua. E se você também está passando por algum momento difícil na sua vida, creia que o Senhor pode te curar. Porque eu fui curada, eu sou um milagre. O Senhor me trouxe a vida novamente. Ele pode fazer isso com você também. E é isso, meu povo. Agora eu vou dar início ao testemunho para vocês e contar tudo o que aconteceu comigo. Pronto, gente, já tô aqui em casa. Vou contar um pouquinho para vocês agora do que realmente aconteceu. Queria agradecer nesse vídeo a todas as pessoas que oraram por mim. Sou grata a vocês, porque por intermédio das suas orações alcançou o coração de Deus e Deus decidiu devolver a vida novamente a mim. E eu sou muito grata, muito obrigada, viu? Deus abençoe a vida de vocês. E que esse vídeo possa mostrar para vocês o quanto Deus é Deus. Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus das causas improváveis. Deus é Deus. Não limite a Deus, porque Deus é sobre tudo e todos. Deus pode tudo. Então, não há nada impossível para Deus. Gente, no dia 25 de agosto de 2023, às 8 horas da manhã, eu dei entrada no hospital. Fui levada a uma sala preparatória, né, para eu ir para o parto, para trocar minha roupa, tirar os meus brincos, né? Realmente me despi para a sala de parto. Eu lembro que nesse momento, gente, eu já comecei a ficar muito nervosa. Eu já estava muito nervosa desde quando eu cheguei no hospital. Não sei porque eu não tinha noção, gente, do que ia acontecer comigo, mas eu estava muito nervosa. E eu lembro como se fosse hoje, as enfermeiras tirando o meu soro, tirando minhas coisas, me botaram na maca para me levar até para a sala que eu ia fazer a minha cirurgia. E eu lembro que meu esposo, que estava comigo a todo momento, nesse momento ele ficou me aguardando num outro lugar. Só que no momento que eu saio com a maca, né, as enfermeiras me levando, eu consigo vê-lo e peço para que ele ore por mim. Eu não sei porquê, gente, mas eu acho que já estava tendo uma noção, uma dimensão, assim, sabe, do que poderia ter acontecido, do que poderia acontecer.
porque eu tava muito nervosa. E pedi ao meu esposo para estar orando por mim, sabe? E naquele momento eu me derramo em lágrimas e eu começo a ir para a sala de parto chorando. E aí as enfermeiras, graças a Deus, gente, muito agradáveis, não tenho o que falar. Eu louvo a Deus pela vida de cada mulher que cuidou de mim, cada, né, enfermeira. Eu agradeço muito a Deus, porque abaixo do Senhor, se não fosse elas também, né, eu não sei o que seria de mim. E é isso, gente. Então chegou o momento de eu fazer a minha cirurgia. No entanto, tudo bem. Foi dada anestesia, como sabe, né? Procedimento normal de uma cesárea. E aí, gente, o que é que acontece? Quando tiraram o meu neném, aí que tiraram ele, vieram me mostrar. Quando vieram me mostrar, aquela emoção toda, né? Porque diferente do Brasil, não coloca aqui, aqui em cima da gente, né? Pra gente ter aquele contato com o neném. Somente me mostraram, assim, de lado, assim, ó, seu filho. Aí eu vi meu neném, fiquei muito feliz, chorei até. E aí, gente, o lugar de pesar o neném, né, de fazer tudo, de limpar o neném, de cuidar do neném, era atrás de mim. E aí, no momento que ela me mostrou meu neném, que eu fui virar para ver meu neném, eu já não vi mais nada, né? Naquele momento eu já não tinha a noção do que estava acontecendo comigo. E aí a cirurgia foi feita, né? Até então não tinham percebido o que aconteceu comigo e me colocaram. Eu tô falando isso, gente, porque é o que me contaram, tá? E me colocaram naquela sala de espera, porque normalmente quando se acaba uma cesariana, você tem que ficar naquela salinha lá para ficar em observação, né? Para as pessoas estarem, as médicas olharem você, tudo direitinho, saber se tá tudo normal. Só que, gente, o que aconteceu? Não foi bem assim, né? No momento que eu tava nesse lugar de observação, os aparelhos começaram a apitar, né? Tinha alguma coisa realmente que deu errado. E aí meu esposo que estava lá embaixo, né, me aguardando, porque disseram que depois dessas 3 horas eu iria descer para poder ficar com ele. Ele já estava sendo preparado, porque aqui em Portugal quem tem o contato com o neném é o pai. Então ele já tinha tido esse contato e estava lá na sala me aguardando, né? Que era a sala onde eu ia ficar com ele e com o Israel. Então ele já estava organizando tudo direitinho lá e nem tinha noção do que estava acontecendo aqui em cima comigo. E aí os aparelhos começaram a apitar. O certo, gente, era 3 horas eu descer, tá? Passaram 5 horas. Meu marido já estava desesperado, contando ele para mim que procurou saber, né? Realmente estava muito nervoso, já estava agoniado. 5 horas de espera e nenhuma notícia. Ele, enfim, exige uma notícia de um médico. Aí eles vão chamar um que estava responsável e dão a notícia para ele que realmente houve complicação e que eu não estava bem, que o meu caso era um caso grave, né? Mas que no dia seguinte iria abrir novamente para ver o que é que estava acontecendo. Então foi um choque muito grande para meu marido e aí ele começou a acionar algumas pessoas. Eu não vou entrar nesse parêntese, porque senão vai se prolongar muito esse áudio, ou esse vídeo, desculpa, mas nesse momento que eles perceberam, gente, que eu tava ruim, já tava com uma complicação muito séria, eles marcam minha outra cirurgia para o dia seguinte. E aí eu sou aberta novamente. Então, eu tive o meu parto cesáreo, eu fui aberta ali e novamente eles abriram para ver o que estava acontecendo. Então, eu tive por 2 vezes a cicatriz ali da cesárea aberta. E aí, eles não conseguem perceber, ver que eu tô com hemorragia, né? E aí, eles fazem um jeito, uma maneira, eu não sei como é que eles fizeram, para tentar solucionar o problema.
Mas como o problema de antemão não foi selecionado da primeira e dessa vez também eles não conseguiram, eles resolveram me fechar novamente. Eu já estava no coma induzido, tá? Então, desde o dia lá da primeira cesárea, e aí eu fiquei só pelos aparelhos, tá, gente? E aí no dia seguinte foi chamado meu esposo, isso tudo meu esposo estava no hospital, essa agonia toda, né? E aí no dia seguinte foi marcado novamente uma outra cirurgia, certo? Que seria meio-dia. Essa cirurgia, gente, seria já diferente. Essa cirurgia iria abrir a minha barriga, né? E aí o que acontece? Foi quando foi marcada a cirurgia meio-dia, meu esposo, junto com a igreja, houve uma intercessão muito grande, porque, gente, eu tava perdendo muito sangue, né? Já tinha sido aberta uma vez, fui aberta novamente, e o médico chama meu esposo, né? E pergunta, e fala para ele que vão me abrir novamente e que eu não poderia ter nenhuma perca de sangue, nenhuma gota sequer, porque senão eu iria a óbito. E aí houve um clamor da igreja muito grande, né? Quem acompanhou lá sabe, nos stories, houve um clamor muito grande da igreja para que nesse dia, que era o dia seguinte dessa cirurgia, não houvesse nenhuma perca de sangue. E assim foi, gente. Chegou na cirurgia, abriram a minha barriga, eu vou mostrar aqui pra vocês, depois na imagem vai estar passando aí. Abriram a minha barriga, eu levei mais ou menos 30 pontos na minha barriga, gente, e perceberam que o meu fígado tinha sido lesionado. O que aconteceu? Como Israel era muito grande, acabou que a placenta grudou nos órgãos. E aí, quando tiraram Israel, que foram tirar a placenta, que puxaram, não perceberam, lesionaram um pouco do fígado. E aí eu tive hemorragia. Nesse momento que eles abriram a minha barriga, eu comecei a ter uma parada cardíaca. Meu coração parou por 4 minutos e meio, mais ou menos. Nesse momento, gente, eu tive uma ação, eu não vou dizer se era espiritual ou não, mas eu prometo contar isso para vocês em outro vídeo, porque no mesmo momento que eu estava em coma, que eu não entendia nada do que estava acontecendo ali, eu vou dizer a vocês que no espiritual eu estava tendo uma junção, sabe? Do real com o sobrenatural. E naquele momento meu coração começa a parar. E aí eles começam a fazer... Aí vocês já sabem, né? Esqueci agora. Eles começam a tentar fazer com que meu coração venha bater de novo. E vocês sabem, gente, que 4 minutos e meio não é brincadeira. Eu vou contar para vocês rapidamente, no momento que meu coração para de bater, gente, numa outra experiência que eu estava tendo no meu coma, eu via tudo isso. Eu lembro que no meu coma, deixando bem claro para vocês, que no coma eu começava a olhar para os aparelhos e via o meu coração parar de bater. E eu via nas contagens assim, sabe, diminuindo. E eu começava a gritar às enfermeiras, lembrando que eu estava em coma. Foi uma experiência no coma. E eu começava a gritar às enfermeiras: enfermeira, me ajuda, eu vou morrer, meu coração vai parar, meu coração vai parar. E eu lembro, gente, que começava 10, 9, 8, assim mesmo. E meu coração começava a diminuir. E eu gritava às enfermeiras, ninguém me escutava. E aí, quando chegava no 1, eu ouvia o barulhinho. Tum! Foi quando eu disse, agora eu vou morrer, né? E aí, o Senhor me levou para uma outra dimensão, que eu também vou contar, acho que no próximo vídeo, senão vai ficar muito extenso. E aí, voltando para o real, foi quando, graças a Deus, meu coração reanimou depois de muita labuta, né? Graças a Deus, fui reanimada, né?
E aí eles me induziram muito antibiótico, gente, muita coisa. Meu esposo falou que depois dessa cirurgia, minha barriga ainda ficou aberta, né? Eu falei a vocês que levei 30 pontos, mas foi depois disso aí, tá? Eles ainda manteve a minha barriga aberta, que funcionava somente por conta dos aparelhos. Os meus órgãos pararam, eu não conseguia mais ter vida, né? Assim, tudo funcionava porque tinha um aparelho funcionando, era um aparelho para cada órgão. Eu tinha sido entubada, né? Eu praticamente, gente, já estava sem vida, tá? Foi quando a médica cirurgiã que estava responsável por mim chamou meu marido, e eu vou deixar agora com vocês o vídeo do meu pastor de lá da igreja contando um pouquinho, porque foi essa experiência que meu esposo teve com ele, mas ele ficou mais responsável porque meu esposo ficou muito desorientado mediante a essa situação que ele ouviu. E esse feedback, porque eu fui praticamente desenganada. Então eu vou mostrar para vocês aí, ele vai contar um pouquinho do que aconteceu. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Graça e paz, boa tarde. Queria partilhar com vocês algo lindo e maravilhoso que Deus fez na vida de Tamílis. Queria partilhar do poder de Deus, de restauração, de cura na vida de Tamílis. Tive o privilégio de acompanhar todo esse milagre que Deus fez na vida de Tamílis, na sua cura, na restauração. Estando ela grávida do pequeno grande Israel, sendo submetida a uma cesariana, a qual não correu das melhores maneiras, tendo o parto, quando do nascimento do Israel, a placenta, devido ao tamanho do pequeno grande Israel, a placenta colou em alguns órgãos, nomeadamente o fígado. Durante o parto de cesariana, essa placenta colada no fígado, ao descolar, provocou uma lesão no fígado, uma hemorragia e, consequentemente, um estado grave na saúde de Tamílis. Foi submetida a uma nova abertura, entretanto fecharam, depois fecharam a barriga da Tamílis, depois de ela ter concebido, não é? Depois de ter sido dado à luz ao Israel. Entretanto, os médicos não se aperceberam do estado de Tamílis, não se aperceberam da lesão causada no fígado. Nesse momento em que fecharam, já indo com Tamílis de volta para o seu leito, teve duas paradas respiratórias. Entrou em coma. O em coma foi induzido depois para que ela pudesse ser tratada. Família ficou desesperada, como é normal. A igreja se moveu em oração. Movemos um clamor em favor de Tamílis. Células, grupos de intercessão se moveram. Uma ação para ajudar Tamílis foi movida no céu e também na terra. Numa conversa que eu pude ter com a cirurgiã chefe da UTI, ela disse-me, de uma maneira muito profissional, de uma maneira muito clara, que não sabia quanto tempo poderia Tamílis estar assim, e se poderia sair, e se saísse, o mais provável era consequências. Eu me lembro até hoje, vou lembrar isso no meu coração, e é algo que eu quero partilhar com você. No momento em que o marido, Tamílis, perfeitamente compreensível, não é? Repreendia as palavras da médica, não é? Eu entendia que a médica estava fazendo o seu trabalho da melhor maneira, e naquele momento eu disse, eu creio num Deus Todo-Poderoso. A médica me respondeu que não acreditava na religião. Eu falei, também não acredito na religião, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso. E eu creio que dentro de uma semana eu vou poder ver Tamílis saindo desse coma.
Gerou-se um ambiente de fé muito grande. E dentro de uma semana, depois de uma semana, eu presenciei a retirada da respiração artificial de Tamílis. Dentro de uma outra semana, Tamílis já estava no seu leito. Portanto, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor Jesus, que é imutável, seu nome é imutável, o mesmo Jesus que fazia milagres há 2020 anos atrás, enquanto caminhava entre nós, ele continua fazendo milagres. E todo o processo de restauração de Tamílis é um milagre de Deus. É um milagre de Jesus nos tempos atuais. E esse milagre está para que eu e você jamais percamos a fé, para que eu e você tenhamos ainda exemplos de milagres. Tamílis é um milagre. Tamílis é um exemplo da mão poderosa de Deus. Deus te abençoe e te guarde e que faça o rosto do Senhor resplandecer sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, seja abençoado por este testemunho. Vida foi a saúde, mas possa ser que em sua vida seja outras áreas, mas Deus pode. Amém? Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. E eu tenho certeza que assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua também. Mas busque-o. Amém? Ai, gente, como vocês viram, como o meu pastor falou, depois dessa situação, né, para a glória de Deus, eu comecei a melhorar. Quando eu comecei a acordar do coma, eu não tinha noção, gente. Meu esposo fala que eu tinha um olho paralisado, né? Que eu não conseguia mexer muito os meus olhos, né? Que eu não me movia, né? Quando eu comecei realmente a ficar lúcida, eu lembro como se fosse hoje, no momento que eu acordo e eu vejo uma sala cheia de gente e eu acordo sem saber de nada, pensando que eu tinha acordado no dia seguinte, porque até então eu tinha ido para uma sala de parto num dia e acordei no outro. E aí eu começo a gritar a enfermeira, né? Acho que ainda um pouco desorientada, não sei. E aí peço para que ela chame meu esposo, eu queria ver o meu esposo, né? Aí, graças a Deus, ela liga para o meu esposo. Eu ainda não tinha me dado conta, gente, do que aconteceu comigo. Não tinha. Eu estava deitada na cama, na maca, então eu não tinha noção. Eu, literalmente, eu ainda não tinha eu não consegui voltar à minha atividade de rotina, andar sozinha, essas coisas. Então, eu era cuidada pelas enfermeiras. Quando eu acordei do coma, como eu vivia uma realidade, gente, fora do coma, como eu contei e compartilhei um pouco para vocês de início, logo depois que eu ouvi meu coração parar, eu me vi em cima de um prédio, né? E aí era um prédio muito alto. E eu lembro que eu ia na casa de alguém, eu não sei, e eu chegava na janela dessa pessoa, mas eu não sei quem é. E aí, gente, eu não sei como, eu caía da janela. E no que eu caía, isso no coma, tá? Quando eu caía como se eu estivesse flutuando. Eu não caía como se você cai de um lugar rápido, não. Eu caía flutuando, né? Eu acredito que nesse momento, gente, foi um momento de morte mesmo. Foi um momento de morte. E aí eu caía flutuando e eu lembro, e demorava para eu terminar de cair. Eu não caía rápido. O prédio era muito alto. E aí eu lembro que quando eu caía, que meu pé tocava no chão, eu tocava na maior facilidade, sabe? Como se eu tivesse pulado de um degrau. E, gente, o impressionante é que todo esse momento que eu estive em coma, eu acho que eu estava muito dividida, porque eu vivi realidades no coma
que eu também estava no hospital, né? Eu me lembro que eu estava numa sala, que era uma sala preparada de hospital, claro que não era o hospital, tá? E aí, gente, eu deitada na maca, algumas pessoas dizem que isso é espiritual, eu comecei a ver muitos cachorrinhos, eram filhotes, sabe quando o filhote de cachorro nasce? Pronto, é essa noção mesmo que vocês têm que ter. Quando o filhote nasce, é exatamente assim. Eu via muito filhote, assim, sabe? Eu tava na maca, em cima da maca, e no chão tinha muito filhote. E junto com os filhotes, gente, tinha muitas cobras, muitas cobras. Gente, era uma coisa terrível. As cobras queriam vir para cima de mim, algumas chegavam assim perto, chegavam a subir na maca e era terrível, porque eu tinha aquela sensação de nojo, sem poder me movimentar, sabe? Os cachorros, muitos cachorros, sabe? Era um ambiente assim horrível, porque era muito cachorro assim, sabe? No chão, e tinha cachorro que queria vir para mim, sabe? Pular em cima de mim, era muito terrível, muito terrível. Mas eles não conseguiam subir em mim, ficar em cima de mim, tanto as cobras quanto os cachorros. Eu perguntei isso, eu lembro que eu perguntei para uma irmã da igreja e ela falou que isso é espiritual, né? Que são demônios. E eu tenho certeza, gente, que quando eu estava nessa situação, né, no hospital físico, estava existindo uma guerra, sabe? Uma guerra. O diabo, ele queria ceifar a minha vida. O diabo queria a todo momento ceifar a minha vida. Ele queria a minha morte. A minha morte. Porque em todo momento, né, que eu vivenciei fora do coma, eram momentos assim. E eu tive outros sonhos, mas infelizmente eu não posso compartilhar aqui na internet, né? Que eram mais sonhos particulares, sabe, gente? Mas eu creio que o Senhor vai te alcançar com o que eu já estou dizendo. E foi assim, gente, foi uma coisa tenebrosa, foi uma coisa tenebrosa. Foi muitos bichos assim, sabe? Muitas cobrinhas. Ai, muito ruim, gente, muito ruim. E aí, eu lembro que no momento que eu acordei, né, que me dei conta de tudo, eu não tinha a noção que eu estava em Portugal. Gente, eu não tinha memória, né? Eu não falava porque eu fiquei entubada muito tempo, muito tempo. Então, minha voz era muito fina, minha voz quase que não saía. Então, eu lembro que eu comecei a identificar algumas coisas e me assustar, sabe? Ao mesmo tempo glorificando a Deus, porque sem saber o que estava acontecendo, eu estava ali. E eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar, era algo de Deus. Eu lembro que, eu não lembro exatamente, porque foi meu esposo que foi me visitar a primeira vez, né, que eu chamei as enfermeiras, e logo depois foi uma pessoa, foi uma irmã. E eu lembro que eu pedi muito a ela que colocasse um louvor. Gente, ambiente de hospital é muito opressor. É muito ruim, gente. É muito ruim. E eu tava ali, gente, totalmente dependente. Eu não conseguia andar, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia me mover. Gente, quando eu acordei dessa vez, literalmente dessa vez, eu fiquei 4 dias sem dormir, gente. Realmente, quando eu acordei do coma, literalmente, eu fiquei 4 dias sem dormir. Eu tomava 3 remédios por noite para conseguir dormir e não dava conta, porque eu não conseguia. Eu fiquei com esse lado, gente, paralisado. Eu não conseguia mexer esse braço, né? Eu fiquei com essa mão também também com muita dificuldade, não movimentava essa mão. Esses 2 dedos, gente, ainda aparentemente
Não parece, mas eu sinto uma coisa estranha nele, sabe? Hoje eu não consigo escrever meu nome, sabe? Hoje eu tenho dificuldade, na realidade, de escrever. Não é mais a minha letra, sabe? Enfim, foi muitas coisas vividas, sabe, gente? E é bom e ruim ao mesmo tempo, porque você começa a entender quantas pessoas estão em hospitais, né? Quantas pessoas passam por isso e muitas das vezes a gente reclama por tão pouco que a gente passa, sabe? De prova, de situações e a gente reclama da vida. E eu lembro que eu era totalmente dependente, gente, para ir no banheiro. Aliás, eu nesses 4 dias que eu falei a vocês que eu fiquei acordada, foram 4 dias que eu era totalmente dependente. E eu usava fralda. Eu usava fralda, gente. É, eu usava fralda. Foi nesse momento que eu me vi, que eu vi que eu tinha sido aberta aqui na barriga. Percebi que a minha voz não era a mesma, mas a minha mente estava muito confusa, porque eu lembro que essa irmã que foi lá, que eu pedi para ela colocar um louvor, eu acho que se ela ver esse vídeo, eu não lembrava dela, eu lembrava de uma outra pessoa do Brasil, né? Quantas pessoas foram me ver que não tinha noção, eu não reconheci o pastor que me pastoreava na igreja, o meu pastor que deu agora o relato dele, eu não reconheci, porque eu tinha lembrança que eu estava no Brasil. Todas as minhas memórias de Portugal foram apagadas. Então, assim, para mim eu estava vivendo aquilo ali, mas eu estava no Brasil, né? E que essas pessoas que eu reconheci, que eram muito poucas, inclusive a pastora que foi me ver, eu reconheci, né? Eu a reconheci. E assim, mas eram muito poucas pessoas, né? Não era todo mundo que eu reconhecia. E quando eu reconhecia, muitas vezes eu achava que era uma pessoa do Brasil que eu conhecia, entendeu? E é isso, gente. E eu fiquei de cadeira de rodas porque eu não conseguia andar. E assim, gente, foram assim dias terríveis, porque era totalmente dependente. Muitas vezes as enfermeiras não tinham paciência, né? Porque às vezes você chama, às vezes você tá ali, poxa, por favor, faça isso. Olha, por favor, eu tô aqui com vontade de fazer isso. Olha, por favor, me leve no banheiro. E você vê que elas estão sobrecarregadas, mas você vê que você não tem aquele cuidado, né? Eu não tive esse cuidado no momento. Foi muito difícil para mim, por estar passando por isso tudo e por estar vivendo essas coisas. Mas glória a Deus, graças a Deus, eu comecei a me recuperar, né? Graças a Deus, o Senhor começou a renovar as minhas forças. E aí eu fui transferida para uma sala que ficava somente eu e meu esposo podia me ver, minha filha com mais liberdade, né? Então, assim, gente, esse foi um pouquinho de testemunho que eu posso compartilhar com vocês. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias, se eu não me engano, depois que eu saí do coma, nessa sala, né? Já que minha criança, né? Meu nenenzinho podia me ver. E era complicado porque era uma sala que eu ficava só e eu ficava, meu Deus do céu, sozinha. Imagine, gente. Às vezes eu sentia muitas dores. Eu no hospital, gente, eu recebia todos os dias 4 remédios para dormir. Eu recebia uma injeção anticoagulante na barriga todos os dias, gente. Eu tinha que ter essa injeção para que não coagulasse o meu sangue. Gente, eu sofri muito, muito mesmo. Eu lembro que quantas vezes eu dizia, ai, não acredito de novo, meu Deus do céu. E aí eu ficava, sabe, era horrível. Eu não desejo isso para ninguém, para ninguém. Eu não desejo, não quero que ninguém passe por isso. Que o que eu passei, gente, não é para ser humano passar, sabe? Eu fiquei muito feia,
né? Quando eu lembro que quando eu me olhei, que eu olhei para a cicatriz, né? Que eu fiz, moça, o que é isso? Por que abriram a minha barriga, né? E eu perguntei quantos pontos eu levei aqui, que ela disse 30 pontos. Eu digo, meu Deus do céu, eu nem acredito, sabe? Foi muito doloroso ver o meu corpo naquela situação, ver o quanto, porque eu não tinha essa noção quando eu estava no hospital, mas ver o quanto eu tinha passado por coisas e não tinha nem noção do que eu tinha passado. E aí, gente, dentro do quarto, como eu já falei pra vocês, graças a Deus eu fui melhorando, me recuperando. E eu lembro, vou dizer pra vocês que eu lembro que quando o médico foi me ver, porque todos os dias iam médicos lá ver como é que eu tava, né? E por mais que eu tivesse ruim, não que eu dizia que eu tava bem, sabe? Como é que você tá? Eu tô bem, porque eu tô bem. Eu queria sair daquele lugar, gente. E eu adquiri, né, um problema de coração, né? Hoje eu tomo remédio controlado por causa disso, né? Mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai me dar a cura total e que eu vou ser livre desses remédios. Mas eu tomo remédio hoje por conta disso, por conta da parada cardíaca que eu tive. Meu coração, como parou muito tempo, então eu fiquei com essa sequela, né? Então hoje eu tomo esse remédio. E é isso, gente. E aí eu lembro que ele foi lá me ver, né? E eu disse pra ele, doutor, eu quero sair daqui. Eu lembro que era era, acho que era início da semana, e eu dizia pra ele, eu vou sair na terça-feira da outra semana. Ele disse, por mim não, porque não tinha condições, porque eu não tava boa. Eu passei por aquelas máquinas, sabe, que pra ver como é que tá, e ainda não tinha recebido o resultado. Tinha feito também o exame de coração, mas também não tinha recebido o resultado ainda. E ele falou, além de você não receber o resultado, da gente não saber realmente como você está internamente, porque todos os meus órgãos foram mexidos. Então, antes da gente poder te dar qualquer tipo de alta, a gente tem que ter esse diagnóstico, a gente precisa ter, né, esse exame para ver se está tudo bem com você. E o do coração também. Eu disse para ele, não, eu tenho certeza que terça-feira eu vou sair daqui. E eu bati o pé e ele disse, por mim não, né? Humanamente falando, ele era, né? A gente sabe que o pessoal daqui de Portugal não crê nesse Deus. Ele falou que não tinha como eu sair. Que se eu queria sair e depois ter que voltar, né? Então eu entendi que naquele momento não era para eu falar mais nada, me calei, mas decretei, gente, que naquela terça-feira eu ia sair. E como eu falei para vocês, todo dia era o mesmo tratamento. Todo dia eu recebia o remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir, gente. Eu só conseguia dormir mesmo por conta de remédios. Eu tomava 3 remédios e essa injeção, né, na barriga, anticoagulante. Todo dia era isso. Eu lembro que chegou na terça-feira. Foi na terça-feira, a enfermeira entra com um baldezinho, uma vasilhazinha, dizendo, olha, Tamires, você vai ter que fazer xixi aqui durante 24 horas para ver se tá tudo ok com você. E aí, naquele momento, eu fico desesperada, gente, porque quem tá em hospital sabe o quanto é ruim, opressor, é uma solidão que você passa, que por mais que você esteja rodeado de muita gente, é difícil o ambiente, sabe? E aí eu disse, meu Deus, o Senhor não vai me tirar daqui, eu não acredito, Senhor. Eu profetizei tanto que eu iria sair daqui terça-feira, que foi a terça-feira, e você vê assim que, poxa, mas eu não murmurei, gente. E eu quero dizer para vocês, não murmurem, por mais que o diagnóstico diga ao contrário. Creia, porque Deus é um Deus do impossível. E aí, olha, gente, dentro desse tempo que eu me mudei pro quarto, eu comecei a fazer fisioterapia, tá, gente? Eu esqueci de falar. Eu comecei a fazer fisioterapia, tava na fisioterapia, todos os dias eu fazia pra voltar
porque eu não andava direito, gente, eu tive que realinhar tudo novamente, eu tive que reaprender tudo novamente, né? Aí eu descansei no Senhor e entendi que tudo bem, Deus, se não for para eu sair agora, amém por isso. E eu lembro que ela fez assim, toma seu banho, porque você vai descer para fisioterapia. Nesse dia, ela fez assim, não vai de cadeira de roda, vai andando já para começar a se exercitar, tudo bem. Esse baldinho que ela me deu era um xixi que eu tinha que fazer todo dia e botar naquele baldinho. Era 1,5 litro de xixi, mais ou menos, ou mais um pouco, eu não me recordo. Mas eu tinha que fazer e colocar lá. Tudo bem, beleza. Desci para um pouco triste, né? Porque eu imaginava que eu ia receber uma alta, mas confiando em Deus. E aí eu desço para fisioterapia. Chego lá fazendo a minha fisioterapia, tranquila, tudo de boa. A minha fisioterapeuta que eu amo, que eu não vou citar o nome dela aqui, foi uma pessoa assim que eu amei de cara. Ela perguntava sempre pra mim assim, Tamires, como é meu nome? Porque, gente, como a minha memória não estava boa, eu sempre esquecia o nome de todo mundo, eu não conseguia realmente lembrar. E aí ela sempre me perguntava e eu nunca lembrava. E eu lembro que dessa vez eu falei o nome dela, não vou citar aqui porque eu não sei se vai ser legal, né? Aí eu falei o nome dela. Ela fez assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu digo, ai, é o quê? Aí ela falou, você recebeu alta, os seus exames saiu e você tá tudo bem com você não tem problema nenhum, seus órgãos estão todos bons e o seu coração também. E aí, gente, eu fiquei muito feliz, eu louvei a Deus, meu pai do céu, eu ia sair dali, liguei para meu marido, terminei de fazer a fisioterapia, né, que eu tava fazendo, e liguei para meu marido e disse, meu esposo veio me buscar, porque eu recebi alta. Minha mãe tinha vindo já, eu não contei, né, minha mãe também tinha vindo, porque pelo meu problema, ninguém sabia o que ia acontecer comigo, então foi um mover muito grande, né? E aí minha mãe veio pra cá, ficar aqui com minhas filhas, né? Com meu filho. E aí eu liguei para meu esposo, deixa minha mãe aí e vem pra cá me buscar. E ele veio, gente, pra glória de Deus. Eu tive minha alta. Eu louvo a Deus, sabe? E eu pude vir pra minha casa, tá com as minhas filhas e os meus filhos. E eu tô aqui hoje pra contar isso pra você. Porque o diagnóstico que talvez não sairia dali, o diagnóstico de que era para morte, não tinha possibilidade mais de ter a vida novamente. E eu quero dizer para vocês que eu tô aqui para contar isso, porque Deus, Ele é Deus. É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que move o impossível se for necessário. Então, assim, Ele é um Deus grande, tão grande que a gente não tem a dimensão para entender a grandeza do nosso Deus. E assim foi, gente, para a glória de Deus, eu saí daquele hospital. Graças a Deus, nesse mesmo dia eu recebi uma visita pela manhã, uma moça querendo que eu contasse um pouco do que tinha acontecido comigo, porque ela tinha sido a pessoa que me acompanhou na minha sala de parto e estava acompanhando tudo o que aconteceu comigo. Ela disse que nunca houve algo parecido naquele hospital e que eu precisava relatar o que aconteceu comigo, porque ia servir para que os médicos tivessem a preparação. Porque, gente, nenhum médico ali estava preparado para o que aconteceu comigo. Eu digo preparado assim, porque nunca tinha acontecido nada parecido, nada comparado ao que eu passei. Então eu creio que se Deus permitiu que isso acontecesse, foi para trazer luz para os médicos, foi para que os médicos entendessem que Ele é Deus. Como o pastor falou aí no vídeo, Deus, Ele é Deus, né? Como ele falou para a mulher. Então, assim,
trouxe luz para aquelas pessoas que talvez não criam em Deus, mas que tinham que testificar que Deus é Deus. E Deus foi comigo naquele momento ali extraordinário. Então, assim, gente, confia em Deus, descansa no Senhor, que eu sei que Ele sempre vai ter o melhor para minha vida, como Ele teve, e para a sua vida. Muitos diziam que eu saía, muitos dos médicos diziam que eu ia sair cheia de sequelas. Hoje, para a glória de Deus, gente, quem me vê hoje nem acredita. Hoje eu vou para as minhas consultas hoje no hospital, porque eu sou acompanhada hoje pelo cardiologista, por um monte de médico, e nenhum acredita. Muitos olham para mim e falam, meu Deus, quem te viu, quem te vê, né? Inacreditável ver você aqui, né? E é isso, gente. Eu quero dizer a vocês que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus faça, assim como Ele fez na minha vida, Ele possa fazer na sua também. Creia tão somente nesse Deus que é lindo e maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo, que oraram, intercederam por mim, que eu sei que não foi pouco. E eu quero agradecer a todos, de verdade. Tem muita coisa ainda, muito pessoal, gente, que eu não vou poder compartilhar aqui com vocês, tá? Mas eu queria só dizer uma coisa a vocês, que Deus usou a irmã no momento que eu estava em coma. A irmã estava em casa orando, e agora que me veio a lembrança, eu vou compartilhar, porque vai ser bênção para edificar a sua vida. E Deus ministra uma palavra na vida da irmã e pede para que essa irmã faça assim como Ele falou com ela. E Deus tinha falado com ela que era para ela ir no hospital e começar a declarar nos meus ouvidos, porque eu estava em coma, não conseguia fazer nada, né? Mas eu conseguia ouvir, mesmo que eu não lembre de nada, não lembro dessa situação. Mas ela dizia que Deus mandou soprar nos meus ouvidos essa palavra, que foi Ezequiel 37, a passagem do vale de ossos secos. E Deus ordena a ela que ela vai e comece a declarar nos meus ouvidos. E ela ainda diz a Deus, Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque, gente, eu ficava numa sala, quando eu estava no coma, 24 horas com alguém, porque não tinha como eu ficar só, porque os aparelhos podiam apitar e tinha que ter uma pessoa para me dar socorro, porque senão eu podia vir a óbito. É muito grave, gente, é muito grave. Foi muito grave a minha situação. E aí ela dizia, mas como é? Porque ela não vai poder ter esse contato comigo, né? Ela dizia ao Senhor. E ela disse que orou a Deus, confiou no Senhor e foi no hospital. E que quando chegou lá no hospital, uma obra divina, ela fala com o rapaz, né? Se apresenta e entra. Ele diz, espera aqui só um pouquinho que eu vou ali e volto. E ela crê que foi aquele momento que Deus deu, e aí ela começa a soprar nos meus ouvidos a palavra de Deus, como ele disse a Ezequiel, né? O vento dos quatro cantos. Eu não lembro agora exatamente, mas que ela começa a profetizar. E ela começa a declarar palavras de vida, sabe? E eu tenho certeza que isso também gerou a vida em mim, assim como Ezequiel teve naquele vale de ossos secos, e o inesperado, o impossível aconteceu. Um exército forte de pé de Ezequiel, cheio de vida, sabe? Só Deus, só Deus. E foi assim comigo também. E eu tô aqui de pé hoje para mostrar que Deus é Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer esse milagre e saber que Deus é Deus, que Deus ainda hoje faz milagres. Amém? Deus abençoe.